Introdução de Francis Suzanne. No alto de uma colina, um castelo medieval, imponente como um guardião de pedra contra os ventos do tempo. Suas muralhas grossas refletem a força de seu dono, um soberano sincero, guerreiro e zeloso. Dominique Wong, de olhar firme e coração aberto, não buscava apenas glória nas batalhas, mas o progresso de suas terras, o condado de Warwickshire. Acometido pela sombra da política interna, confronta intrigas palacianas, conselheiros ambiciosos e alianças traiçoeiras, corroeram a confiança que sustenta o trono. Dominique Wong, fiel a seus princípios, se vê cercado não por inimigos externos, mas por aqueles que deveriam ser seus aliados. A traição abre caminho para a guerra. Exércitos rivais avançam sobre as terras outrora pacíficas e o castelo, símbolo de força e justiça, torna-se palco de destruição. As muralhas que antes protegiam são derrubadas pelo fogo e pelo ferro. Dominique Wong luta até o último instante, não por poder, mas pela dignidade de sua família. Quando a fumaça se dissipa, restam ruínas e cinzas. O castelo desaparece, mas a memória de Dominique Wong permanece viva, pois, mesmo diante da derrota, sua coragem e devoção se tornam lenda, uma lembrança eterna de que a verdadeira grandeza não está nas pedras erguidas, mas na justiça e no amor que se oferece a quem se governa. Decidi ir bem mais profundo. Para isso, agendei minha viagem e comecei a reservar provisões para um tempo prolongado e destinado ao castelo de Warwickshire. O condado de Dominique Wong foi assistido por vários historiadores com a finalidade de descobrirem a data específica de natureza, a vida e causa a morte de seu fundador, família, gerações e sem esquecer as sumas formas cotidianas ao longo dos séculos. Sou pesquisador amador, apaixonado pelas antigas relíquias que contam histórias de vidas fascinantes. Sou suspeito para julgar o meu trabalho, mas não deixo de reverenciá-lo como ótimo ou soberbo na linguagem nobre. Tenho comigo minha câmera fotográfica e meu gravador. São os meus equipamentos precisos para que eu elabore uma extraordinária pesquisa ocasionada e supervisionada através de uma viagem ao tempo. Quaisquer que sejam os meus achados no local, seus valores são fundamentais para montar o quebra-cabeça da inusitada história de Dominique Wong e seu castelo Warwickshire. Os dias de minha licença estão se aproximando. Assim que decida meus ganhos profissionais, eu partirei para as montanhas, cujas terras pertencentes às lembranças encontrarei vestígios que provem a existência fenomenal de um homem que renunciou a si para gerar um futuro, conquista e luta condicionalmente a criar e a desenvolver uma comunidade que serviria de exemplo a outras comunidades, o avanço do progresso. O trajeto de carro é feito somente na metade do caminho. Após, o segmento se conclui por caminhada. O carro ficará bem. Você pode estacioná-lo no local privado por um pagamento mensal. Dali, você pode instalar numa pensão, caso queira descansar da viagem, a qual não é nada confortável. A estrada é péssima, o veículo, já adianto, para ser preciso,
tração nas 4 rodas. Os buracos empoçados, devido às constantes chuvas, são perigosos, no que ressalta travar as rodas. Assim, permanecer por horas sem sinal de telefone, à mercê de um milagre se alguém passar pela estrada para que você pegue uma carona, a carroça, para ser bem específico. Aí, na comunidade, conseguirá um reboque. Todo o percurso eu estou gravando. A logística de reverenciar cada detalhe é descrever o aproveitamento da viagem com um custo maior, porém, sem problemas na jornada futura. Esse é o acessível custo se for comparar ao gasto maior se você não lhe oferecer segurança. A comunidade fica algumas horas, logo de seu desembarque ao aeroporto. Acredito que 2 horas bastam para finalizar esse percurso. Devido à estrada, afirmo, tração nas 4 rodas. Vai me agradecer pelo aviso. O que temos aqui? São nativos da região, uma família grande. Os mais velhos andam. Quem tem o privilégio de estar na carroça são as crianças. Além de favorecer o animal, os mais velhos praticam seus exercícios como regra rígida, pois nenhum membro da família não tem a obrigação de responsabilizar por um idoso ocioso. A tarefa do trabalho é igual para todos, independentemente da idade. O idoso pode oferecer menos vantagem, mas antes pouco do que acomodado. O cuidado é imprescindível nessa hora. Você não vai querer machucar alguém com o seu carro, então aconselho a ter paciência em ultrapassá-los. Como podem viver com tão pouco? Suas fisionomias são deprimentes. Não há sorrisos, apesar de eu ser estranho em suas terras. Não vejo que isso seja a causa. Nota-se a pobreza. Até mesmo o animal está cabisbaixo e recluso no olhar. Se aparecesse um predador, com certeza, aliviá-lo-ia de seu sofrimento. A região é vasta, porém desértica. A pobreza é grande. A comunidade à frente, onde fixarei por algum tempo, não há novidades, recursos, taxa de mortalidade alta e impressionante. A natalidade é enorme, como se acaba de ver. A fraqueza dos membros da família é a fertilidade. Você deve estar perguntando qual o paradoxo de meu objetivo nas pesquisas sobre Dominique Rom. Procurar evidências de sua existência, família, a ordem de sua civilização e tampouco defrontar com a miséria nos tempos atuais correlacionadas com as suas terras, que em época antiga, essas terras eram prósperas com muita riqueza. Mas aí que está o mistério, o enigmático percurso, cujo tempo só restou as ruínas de seu castelo Wonshire. Ninguém nunca achou explicações para tantas contradições, apesar de, para esse povo, a região o vê como lenda. Uma lenda que os alimenta para uma vida farta, mas não aqui momentaneamente, e sim após morte. Se assim, mereceu o julgamento de Ruon, quanto à entrada para seu paraíso. Não há controvérsia. Todos os moradores relatam a mesma história. Estou para esclarecer, não sou cético, pelo contrário. As lendas são as raízes que não se limita à vida. O povo sofre com a ausência de recursos. Documentários revelam as imagens perturbadoras da miséria. Mulheres e suas crianças, homens que não podem sustentar suas famílias, animais mortos, a comida escassa, hospitais sem assistências. O poder da política engloba o terrorismo do egoísmo, da corrupção, das injustas práticas de vida soberbas, igualáveis aos nobres antigos.
o crime coexistente ao julgamento de veredito inocente. Lá está a colina. É ali que se encontra o meu objetivo. Deixo o carro no estacionamento e dirijo-me para a pensão. Não consigo deixar de admirar. Ela é magnífica. Para que eu possa chegar a ela, minha jornada deverá atravessar uma vegetação densa de um oásis maravilhoso, porém bem fechada ao seu verde, sendo esse a variedade de plantas. Felizmente, a região é inacessível aos nativos. É uma densa vegetação, como havia dito, mas há lendas sobre esse oásis. A área é protegida por forças ocultas. Nunca foram vistas, mas presenciadas com mortes. Familiares doentes, contraída a doença pela simples passagem nas terras. A doença faz com que o enfermo tenha delírios, subjugado à febre altíssima, não come, não bebe água, apenas lamenta palavras angustiosas, acompanhada, às vezes, de gritos alarmantes, como se visse algo à frente. As forças do enfermo não enfraquecem. O medo que o persegue nos delírios faz com que ele confronta quem estiver contigo. Precisam de forças fortes para o segurar até que o passar do tempo o mantenha calmo. O castigo de sua desobediência por invadir terras abençoadas e amaldiçoadas. Seu futuro é a morte. Depois de concluir a preparação de minha partida, a jornada conta somente comigo. Tenho um mapa, eu poderia usar o localizador GPS, mas o sinal é péssimo. Os meios mais seguros são os antigos, o mapa e a bússola. A caminhada começa. É um longo percurso, mas estou animado. Tenho planejado essa viagem há tempo. Foi preciso um recurso para que eu a tornasse real. A passagem pelo deserto não será tão desgastante. Já tive essa experiência há 2 anos. Foi incrível. Havia contratado um guia. Agora estou por minha conta. Água o suficiente, barraca se houver tempestade de areia, botas confortáveis, hidratante para a pele, meu chapéu, lenço, luvas para não queimar as mãos, corda, minha arma, faca, alguns itens a mais para complementar um descanso favorável à barraca. Levarei 1 dia e meio para essa travessia, se nada houver de imprevisto, mas sempre há. O deserto tem a natureza bem imprevisível. A cautela, inteligência, coragem, sobretudo controle da mente. Se entrar em pânico, talvez seja a última jornada feita. No entanto, eu pesquisei bem esse lugar. Não faço nada às cegas. Meu lema é sobreviver em minhas aventuras. Irônico. Eu me esquivo às precauções quanto ao oásis. A vegetação é densa e, pelo que fui avisado, a semelhança de localidade é impressionante. Isso é perigoso para se perder. Mesmo com o mapa e a bússola, tem que haver uma desigualdade na paisagem. Assim, memorizar detalhes é significativo à sobrevivência. São 3 dias de viagem. Contando com os descansos, ficam em 4. Ninguém é de ferro. Aqui está o castelo de Wonshire. Agora sim, a jornada está completa. Vai escurecer. Montar a barraca e comer algo. Amanhã, bem ao alvorecer, minha pesquisa terá seu início. Não consigo deixar de sorrir. Porém, meu sorriso se esconde atrás de uma ameaça. Creio que à noite terei a companhia da tempestade local, e já avisado que elas são violentas e assustadoras. E como previsto, aí se inicia o dilúvio. Sendo irônico, é claro, o terreno é bastante pedregoso.
abrirá valas para o deslize das águas. Estou segura aqui? O buraco dessa rocha condiz ter sido uma moradia. Estou seguro com os meus equipamentos na barraca. Tenho que esperar o amanhecer. A tempestade sempre acontece às noites. Assim, pesquisado. Descansarei. Dia seguinte. Um bom café é primordial. Não se faz nada sem um bom café. O sol estará na colina em algumas horas. O alvorecer se completará em 1 hora. O cheiro é incrível. A fragrância da terra é perceptível. Uma das coisas impressionantes desse local são os poços de água em abundância devido às chuvas. Os poços são armazenamento para o condado de Huron, prevenção à seca. O castelo foi construído na colina. Pedras usadas da região são as maiores e pesadas. Magnífico rústico e a fortaleza desse castelo. Em volta, as rochas foram de moradias para seu povo. Alojadas as famílias não em cavernas. Cavernas são naturais. Esses abrigos foram construídos nas rochas. Passagens altíssimas sem direito aos invasores. Visitarei sem dúvida um desses alojamentos familiares. De sua época até a época atual, você está bem conservado. Essa estrutura firme, altíssima, as forças dessas pedras são gigantescas, insuperável. Essa palavra descreve a soberba magnificência do homem, Senhor Dominique Huron. Não consigo imaginar a trajetória de sua vida até que eu ache algo, um artefato, indício, vestígio, seja o que for. Estou tão empolgado, preciso me controlar para que não atrapalhe a pesquisa. Esse é o começo. Nem entrei, nem aprofundei no interior do castelo. Eu havia pensado que estivesse em ruínas. Ao contrário, está tudo perfeito. Seguindo esse corredor, chego à porta principal do castelo. Que contexto astronômico! É um portão de entrada fabuloso. Tem uma abertura, mínima, mas meu corpo passa. Com certeza passará. Se essas pontas de ferro caírem em mim, o peso perfurará meu corpo. No entanto, não pensar nessa possibilidade me fará bem, sem constrangimento. Estátuas de pedras guardam a porta da entrada. Até agora tudo perfeito. As fotos ficarão ótimas. Certamente essas imagens serão premiadas. Que rangido estranho! O ruído é leve, quase imperceptível. Deveria estar enferrujado. Vou prosseguir. Esses quadros esculpidos na própria parede. À volta, molduras. Espere, isso é ouro. Como alguém não ousou danificar essa relíquia pela ganância do ouro? Não posso acreditar que não hajam visitas nesse local. Mas uma coisa que tenho que descobrir. Essa escada levará ao piso superior. Antes, quero conhecer o que tem atrás dessa porta. A maçaneta é de vidro. Isso é impressionante. É a única, portanto, isso a faz especial. O que tem a revelar para que as fotos a consagre realista. O ranger não se ouve. Estranho, bem estranho. Maravilha, está tudo em perfeita ordem, apenas empoeiradas, mas seus valores intocáveis. O que foi isso? Deu-me a impressão de algo ter me tocado. Dou a causa ao entusiasmo e vale significar merecedor de ilusões circunstanciais por constatar tantas belezas. Vou para o piso superior. Levando em conta o tempo rústico de construção devido às ferramentas, o trabalho manual mais característico de bom gosto, anos decorrentes para a finalização desse castelo. Os degraus da escada são sinalizados com o brasão de Dominique Huron. Posso sentir um cheiro agradável e minuciosamente ouço a voz de um homem.
a conceder-te bravura pela conquista e virilidade pelo nascimento de seu filho. A nação se principia, o condado de Wonshai. Ouço detalhadamente sua frase. A presença dessa voz, a fragrância, mas o local se encontra vazio, perdido às passagens dos anos. Folhas secas, terras, as hóspedes tecendo suas teias, a lisonjeira história marcada nesses móveis de madeiras, com as insígnias da família, o poderoso e respeitado Dominique Wong. Curvo-me à sua cadeira e dou-lhe a graça. Arthur é o meu nome. Saúdo-o por sua dignidade e eloquência. Estou revitalizado por essa energia presente. Não me vejo assustado por surgimento paranormal. Algo me fugia o conceito. Quero aprofundar nesse envoltório enigmático e magnético. O castelo é extenso. Vou seguir por aquela porta. Verei o que me aguarda. Inacreditável. O teto é descrito por imagens pintadas. Infelizmente estão apagadas, mas posso identificar algumas. São guerrilhas, naturalmente, época de guerras, domínio das terras, defesas de reino, combate ao inimigo. A palavra guerra condiz sinônimo de lei ao homem. Uau! Onde estou? Foi uma queda e tanto, mas estou bem. Que lugar é esse? Como vim parar aqui? Estava no corredor, caí numa sala, mas por qual abertura? Não há nada no teto. A voz, ouço a certa distância. Uma mulher, agora ela ri, mostra-se satisfeita, feliz. Meus passos à frente, caminho a seguir a voz. Como? Não há saída, um paredão. Espere, a parede se torna transparente. Vejo um quarto, de repente, um casal cai na cama aos abraços e beijos. Aquele homem é a imagem do quadro Dominique Wong. Isso não está acontecendo. A imagem desaparece simultaneamente com a transparência da parede. O que significa isso? De uma vertigem rápida, eu me vejo novamente no corredor. Eu sorrio com satisfação e uma curiosidade anormal invade a mente. O medo é o sentimento insonhável. Continuarei pelos recintos do corredor. Esse quarto, uma de suas paredes está destruída. O ocorrido acabou com os pertences do quarto. Essa época não existia canhões. O que será que aconteceu? Uau! Abaixe-se! Que coisa é essa? O que eu disse do medo, eu retiro. A poeira cega o ambiente. Não consigo respirar. De repente, tudo se dissipa e uma enorme pedra instalada a poucos metros. Isso! Catapultas! O castelo foi atingido por essa arma. Que barulho ensurdecedor! Mais pedras! É um ataque! Corro para um canto de uma das paredes. Agacho meus braços, coloco-os acima na cabeça. Não sou capaz de olhar, mas não posso evitar ouvir os gritos e lamentos, feridos, crianças, homens ordenando abrigos, os ruídos catastróficos das pedras lançadas para o interior do castelo, o estremecer do chão numa semelhança de terremoto. Pensei, é o meu fim. O silêncio se ergue momentâneo, sem explicação, da mesma maneira que a fugaz pedra quase me atinge. Após descer meus braços, abro os olhos e o que vejo? Nada, apenas ruínas de antes. O passado se torna presente de momentos graciosos. Logo, ele não se limita em me envolver com a dizimação do castelo e as lamúrias de quem aqui vivia. Quando retorno ao meu presente, vivo, intacto, encontro-me nas ruínas dessa história. Como posso explicar isso? A realidade me mostra
o aniquilamento desse contexto, mas a história está viva diante das mortes. Ao avistá-lo na minha chegada, o que vi foi o retrato desse passado. Olhe o que está à sua volta: destruição. Ouço cavalos, outra imagem. Dominique Rom está sendo perseguido por outros homens. O quê? Eles o arrastam. Dominique Rom luta com sua espada, mas é atingido por tantas espadas inimigas. Cai de joelhos, ferido, mas não implora por sua vida. Seu olhar é designado ao seu castelo. Percebe-se, ele entrega a alma à sua moradia. A espada de um dos inimigos decepa-lhe a cabeça. Quem cai de joelhos agora fui eu. Admito a morte, considerei as visões como reais, exumei-o com a ilusão ao me envolver com sua vida. Reconheço a fatalidade que o levou à inexistência. Esse túmulo é de um grande homem, nunca, jamais foi uma lenda.